Vamos lá então, pessoal, retomando aqui os trabalhos, aula 2, Thomas Hobbes. Tá? Então, nós já vimos ali, falamos um pouco sobre o contratualismo, falamos um pouco sobre a teoria de Hobbes, tá? Contexto histórico ali muito brevemente. Nós vimos então que, assim como todo contratualista, o Thomas Hobbes ele segue o seguinte percurso. Ele parte de um estado de natureza insuportável, caracterizado pela guerra de todos contra todos, onde vale a lei dos mais fortes, tá? onde todos têm direito a tudo, ok? Ou seja, todos vivem através de um autogoverno que é ilimitado. Eu faço o que minhas paixões definem, e você também, tá? Na ausência de um superior comum, esse estado é um estado de contínua beligerância, de contínua guerra, tá? Ou seja, então, por um instinto natural e racional de preservação, nós precisamos abandonar esse estado de natureza e instituir o estado civil. Tá? Aí vem a primeira lei natural, que é a busca pela paz, a renúncia aos direitos a tudo fazer e também a obediência e o cumprimento dos contratos. Por meio, então, do contrato, nós deixamos o estado de natureza e instituímos o estado civil. Paramos aí, tá? E o que é, então, esse contrato político originário? Então, voltando aqui, né? O estado de natureza insuportável, por um dever racional de autopreservação, por meio do contrato político, a gente deixa esse estado de natureza e institui e cria o estado civil, o Leviatã, tá? O Estado, portanto, vamos falar agora do item 5, o Estado ele é instituído pelo contrato. Tá? Esse contrato, como nós já vimos, ele é uma metáfora, ele não existe historicamente, né, nem materialmente. Não adianta ser na biblioteca e pedir lá para a bibliotecária, eu quero contrato. Ela não vai saber o que está falando. Tá? Então, o contrato, o Estado, ele é instituído pelo contrato e ele representa, então, uma autorização a uma terceira pessoa. Nós deixamos o estado de natureza, nós renunciamos ao nosso direito de tudo fazer e entregamos esse direito de autogoverno para uma terceira pessoa, que é justamente o Estado. Tá? Lembre-se da segunda lei natural. A segunda lei natural é extremamente importante. O que ela diz? A renúncia do autogoverno. A renúncia ao meu apetite, ao meu direito a tudo fazer. Ora, se eu renuncio esse direito, eu entrego ele a alguém. Quem que eu entrego? A quem eu entrego? Ao Estado. Beleza? Quais são os termos desse contrato político, então? Tá? Este contrato político, na visão de Hobbes, ele é um contrato entre indivíduos. Eu faço com você e você faz comigo. Tá? É um acordo, então, de cada homem com cada homem. E cada homem com cada homem transferem o seu direito de autogoverno. Segundo Thomas Hobbes, os termos do contrato são: transfiro meu direito de autogoverno ao Estado se você também o fizer. Ou seja, note aqui que nós temos uma condição. Eu transfiro meu direito de autogoverno se você também fizer. Imagine, então, que todos os indivíduos firmam esse contrato uns com os outros. Eu transfiro meu direito de autogoverno para o Estado se você também fizer. Ok? O Estado, então, é uma multidão unida em uma só pessoa. O Estado nada mais é do que a corporificação de todas as vontades individuais que são reunidas através do contrato. Esse Estado, para Hobbes, um Deus mortal, tá? O grande Leviatã, a quem devemos, sobre o Deus imortal, nossa paz e segurança. Ou seja, pelo medo da força e do poder do Estado, os homens se dirigem
a paz interna. O medo é um elemento extremamente importante na teoria de Hobbes. Tá? O Estado poderá, então, fazer o necessário para realizar a paz e a segurança, que é justamente a primeira lei natural. Né? Então, o Estado, que é um Deus mortal a quem devemos, sob o Deus imortal, nossa paz e segurança. A nossa paz e a nossa segurança são deveres do Estado. Ok? Beleza? Então, o Estado poderá fazer o necessário para garantir esta paz e esta segurança. Por que um Deus mortal? Isso é um recurso retórico que o Hobbes utiliza. O Hobbes utiliza de vários recursos retóricos. Inclusive tem um livro bem interessante sobre o livro do Quentin Skinner, sobre a razão e a retórica no pensamento do Thomas Hobbes. Então, a figura, essa lógica do Deus mortal é um recurso retórico, estilístico bem interessante. Por quê? Porque ele representa um símbolo. A noção de um Deus mortal é um recurso retórico, a fim de mostrar que sempre haverá o perigo do retrocesso. Se ele é um Deus mortal, se o Estado é um Deus mortal, ele pode morrer. Ele pode desaparecer. E o que isso significa? O desaparecimento do Estado representa a volta à guerra de todos contra todos. O desaparecimento do Estado, a morte do Estado, representa o retrocesso em voltar àquela guerra de todos contra todos. Tá? Ou seja, paira sobre a nossa cabeça um medo constante de voltar ao estado de natureza. Vamos ser mais direto. Ruim com o Estado, pior sem ele. É mais ou menos essa lógica. Tá? Ou seja, a afirmação do Estado civil deve ser uma necessidade diária, porque o seu fim nos leva àquela situação insuportável do estado de natureza. Mesmo que existam graves inconvenientes em viver em um estado civil, ainda assim é melhor do que o retorno ao estado de natureza. E aqui é bem interessante. Tem uma passagem no livro Leviatã que o Hobbes é muito claro e diz isso. Gente, realmente viver sob esse poder soberano do Estado pode muitas vezes ser algo ruim. Tá? Mais ou menos o seguinte, Hobbes diz, em nenhum momento diz que vai ser bom. Não estou dizendo que vai ser bom. Estou dizendo que é suportável. Tá? Viver no estado civil pode sim trazer graves e sérios inconvenientes. Mas ou é isso, ou a autodestruição. Note então que, de certa forma, a base da justificação de Thomas Hobbes é a noção de mal menor. O estado civil é um mal menor. Ele tem uma série de inconvenientes, é um perrengue sim, mas é melhor do que a autodestruição do estado de natureza. Ok? O soberano, quem que é o soberano no pensamento de Thomas Hobbes? O soberano é aquele que representa a pessoa do Estado. Tá? O soberano é aquele que representa a pessoa do Estado. Para Thomas Hobbes, isso pode ser tanto um homem, e aí nós teremos uma monarquia, ou então pode ser uma assembleia de homens. Isso pode ser tanto um modelo aristocrático, como até mesmo um modelo mais de uma vertente democrática. Tá? Então, o soberano é aquele sujeito ou aquele grupo de pessoas que representa a pessoa do Estado. Daí, então, nós podemos tirar algumas consequências diretas desse contrato. Primeira consequência direta, interessante. O soberano, que é justamente a pessoa que representa o Estado, ele está fora do contrato. Ou seja, o soberano, que é quem representa o Estado,
é capacitado a exercer todo o poder. Faça o que fizer, o soberano não infringe o contrato, justamente porque ele não pactuou com ninguém. Não se esqueçam que o contrato é entre eu e você. Eu e você, nós não celebramos pacto nenhum com o soberano, que representa o Estado. Olha que argumento ardiloso. Nós não fizemos nenhum contrato com o Estado, tampouco com o soberano. Logo, o Estado, representado pelo soberano, em nenhum momento viola o contrato. Tá? Justamente porque ele não pactuou com ninguém. Talvez, e aí vai uma leitura de Hobbes, talvez a única forma de violar o contrato seria o Estado não cumprir com a sua finalidade, que é a garantia da paz e da segurança. Ok? Segunda consequência importante, a instituição do Estado decorre de um pacto, de uma união de vontades individuais. Assim, a pluralidade de vontades individuais se reduz a uma única vontade soberana. Ou seja, em Hobbes, de alguma forma, nós temos um governo do povo, porque o Estado decorre da nossa vontade, tá? E a vontade popular é representada pela vontade do soberano. O povo concede uma autorização a essa pessoa, que é o Estado. Assim sendo, e aqui mais um argumento ardiloso, cada súdito também é autor das ações estatais. Os atos do soberano são atos realizados em nome do povo. Quer dizer, então, que esses atos também são praticados por todos nós. Terceira consequência importante. O povo é a substância do Estado. E é somente com o Estado que a multidão se torna povo. Isso é uma leitura muito interessante, feita por um historiador do direito italiano, professor Pietro Costa. Tá? O Estado também nos faz povo. Antes do Estado, no estado de natureza, nós não somos povo. Não dá para dizer que nós somos um povo politicamente organizado. Antes do estado de natureza, nós não passamos de uma multidão. Com o contrato e a instituição do Estado Civil, nós passamos a nos caracterizar como um povo, que é um elemento essencial para os chamados Estados nacionais. Ok? E o Leviatã? Nós vimos lá então que o Estado Civil, o Hobbes também utiliza a metáfora do Leviatã. Mais uma vez, o artifício, o recurso estilístico, retórico na obra de Thomas Hobbes. Quem que é o Estado? Quem que é o Leviatã? Por que o Hobbes utiliza essa metáfora do Leviatã? E que diabo que é isso? Vamos lá. O Leviatã é um recurso alegórico, é um recurso retórico. E da onde que o Hobbes tirou isso? O Hobbes tirou o Leviatã da Bíblia. Hobbes é um profundo conhecedor da Bíblia. Inclusive, a segunda parte do livro Leviatã é basicamente um tratado de religião, a gente poderia dizer. Tá? Então, ele é um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. E ele tira a figura do Leviatã do livro de Jó, versículo 41. Remeto vocês a uma leitura integral desse artigo, desse versículo 41. Tá? Eu transcrevi aqui para vocês aquelas que eu considero assim mais emblemáticas, tá? Para a gente entender da onde que o Hobbes tira e por que ele empresta a figura metafórica do Leviatã para se referir ao Estado. O Estado Civil, para Hobbes, é a figura de um Leviatã. Tá? Isso é um recurso retórico, alegórico. Tá?
Vamos lá. Versículo 41, livro de Jó. Falando, nesse versículo 41, o Jó está descrevendo esta figura que é o Leviatã. O Leviatã na Bíblia é um monstro marinho, tá? Que decorre, que surge lá das catacumbas do oceano, ok? Para quem gosta de cinema, o Leviatã aparece lá em Piratas do Caribe. Olha só, não sei se vocês notaram, lá no Piratas do Caribe existe um Leviatã, que é um monstro marinho comandado lá por David Jones. Aquilo é um Leviatã, um monstro que surge das profundezas e destrói os homens. Tá? Então, no versículo 21, Jó descreve o que é esse monstro marinho. Diz Jó: as suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada com selo apertado. Essas escamas representam as vontades individuais que formam o Estado. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada com selo apertado. Uma a outra se fecha tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não podem se separar. Isso é a metáfora dos contratos individuais que formam o corpo político do Estado. Cada contrato, de tão sério, de tão fechado, de tão cerrado entre si, não deixa margem a nenhuma flexibilização. Tá? Se ligam uns aos outros que não podem se separar entre si. Levantando-se ele, o Leviatã, tremem os valentes. Ninguém é valente o suficiente para encarar o Leviatã. Em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ou seja, o Leviatã, ele é onipotente. Olha o recurso alegórico. Claro, metafórico para construir a ideia de um Estado todo-poderoso. Isso, obviamente, é uma ideia, não algo prático. Na Terra, não há coisa que lhe possa comparar. Não há poder superior na Terra que lhe possa superar. Por quê? O Leviatã foi feito para estar sem pavor. O Leviatã não tem medo e não há poder acima dele. O Leviatã vê tudo, ele vê tudo que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. Por mais poderes que existam na sociedade, não há poder superior ao poder do Leviatã, ou seja, ao poder do Estado. Eu peço então que leiam novamente o versículo 41, dando ênfase a esses argumentos. Então nota como Hobbes ele empresta essa figura bíblica para dar fundamento à teoria que ele está trazendo e dar argumento do ponto de vista retórico e estilístico. O corpo do Leviatã são escamas meticulosamente organizadas, onde não se passa nada e não se pode separar. Essas escamas representam o quê? Os contratos individuais que eu faço com você e você faz comigo, tá? Esse Leviatã, quando se levanta, todos têm medo dele. E não há como ferir o seu corpo, nem com espada, nem com lança e nem com flecha. Ou seja, esse poder manifestado do Leviatã é de tal forma que ninguém consegue ameaçar. Ok? E ele é rei. Não há poder nenhum que se possa comparar a ele. Essa é uma outra figura retórica extremamente importante. Dentro de vários poderes sociais, o Leviatã se ergue das profundezas do oceano como o poder superior. Lembraram de alguma coisa?
Voltem lá na Idade Média, onde nós tínhamos uma pluralidade de poderes. O Hobbes tenta mostrar que, a despeito dessa pluralidade de poderes, esse Leviatã, que é o Estado, se ergue como o poder superior. Beleza? E aqui nós temos, enfim, a capa do livro Leviatã, onde mais uma vez o recurso estilístico, o recurso retórico aparece. Se nós olharmos o corpo deste Leviatã, imagine que nós temos uma pessoa que esteticamente apresenta-se como uma figura de um monarca, tem uma coroa na cabeça, um rei, e ele está projetando toda a sua figura sobre a cidade, que está aqui embaixo. Consegue notar isso? Então eu tenho a figura aqui, tem uma figura meio assustadora, de um monarca, de um soberano, tá? Que projeta toda a sua imagem e a sua sombra sobre a cidade. Beleza? Acima dele não existe nada. Nem o edifício mais alto da cidade está acima dessa figura. Acima dessa figura, se existe algo, é apenas a figura própria de Deus. Tá? Essa figura, em uma das mãos, tem uma espada, que representa a força do poder estatal. E na outra mão, ela tem uma espécie de um cajado, que na verdade é um báculo, que vai representar o poder religioso também. Ou seja, esse soberano concentra nas suas mãos tanto o poder temporal, a espada, quanto o poder espiritual. Note que o corpo deste soberano, como a imagem ela acaba sendo distorcida, fica difícil de ver, tá? Mas vocês conseguem pegar essa imagem no Google de uma forma aproximada e vocês notam que o corpo desse sujeito é feito por pequenos homenzinhos. Aqui até mesmo parece uma escama, né? Volta lá para a figura, ó, as escamas do seu corpo, tá? Então, esses indivíduos formam justamente o corpo estatal. Tá? Então, pega essa imagem no Google, aproxima e vocês vão ver que o corpo desse sujeito, que parece ser uma escama de peixe, na verdade, são indivíduos, pequenos bonequinhos. E é uma representação alegórica de que o corpo do Estado é formado pelo pacto entre os próprios indivíduos. Beleza? E esse soberano projeta toda a sua sombra sobre a cidade. Ok? Beleza? E aí tem representações ali, né? O canhão, as armas, o parlamento, uma espécie de um chapéu ali de um bispo, né? A coroa aqui do outro lado, né? São todos recursos alegóricos que vão representar todos os poderes que esse soberano tem nas suas mãos. Tá? Me acompanham até aqui? Vamos falar então um pouco sobre o Estado Civil. O Estado Civil, que é o Leviatã, essa figura metafórica, é um poder visível capaz de manter a ordem, forçando os homens, por medo, a cumprirem os pactos, as leis civis e também as leis naturais. Ali como leis naturais, eu abri uma nota onde se coloca ali justiça, equidade, modéstia, piedade, enfim. Para Hobbes, a lei natural pode ser sintetizada naquela máxima cristã de fazer ao próximo aquilo que queremos que nos façam. As leis naturais, elas existem, pessoal. Elas têm uma validade no pensamento de Hobbes. O único problema é que elas não têm uma exigibilidade. Então, as leis naturais
na ausência de um poder político superior que as faça cumprir, são ineficazes, não possuem exigibilidade. Tá? Por quê? Na maioria das vezes, elas são contrárias às paixões naturais dos homens. As leis naturais, na ausência de um poder superior comum, elas são simplesmente mandamentos morais, sem uma exigibilidade a ser cumprida. Tá? Aqui mais uma característica importante. O Estado civil faz com que essas leis naturais sejam leis obrigatórias. Tá? Então, o Estado civil é esse poder que vai forçar os homens a cumprirem os pactos, as leis civis e também as leis naturais. Esse Estado civil, como nós vimos, ele é representado por um homem ou uma assembleia de homens. Tá? Pelo desejo de proteção, os indivíduos instituem um Estado, que este, por sua vez, garanta segurança e paz. Ao instituir o Estado, os indivíduos, obviamente, se submetem a ele, a esse Estado. Uma vez instituído o Estado, este Estado deve ser obedecido. Por quê, pessoal? Obedecer ao soberano não é obedecer a uma terceira pessoa. Obedecer ao soberano é obedecer a si mesmo. Não se esqueçam que ele existe porque é um pacto individual entre eu e você. Ele existe porque nós queremos que ele exista. O corpo dele é composto por nós. Então, quando eu obedeço o Estado, eu não estou obedecendo a uma terceira vontade. Eu estou obedecendo, em última instância, a mim mesmo. Porque eu que criei ele. Eu coloquei uma notinha de rodapé lá. No pacto se diz, eu assumo como minhas todas as suas ações, nas quais não há qualquer espécie de restrição à sua antiga liberdade natural. Estou transcrevendo Thomas Hobbes. Então, no pacto, eu renuncio ao meu direito de autogoverno e me comprometo a obedecer a todas as ações estatais, tá? Como se fossem minhas. Beleza? Então, uma vez instituído o Estado, ele deve ser obedecido. E obedecer ao Estado é obedecer a nós mesmos. A finalidade do Estado, como nós vimos, é a segurança, a paz, a defesa. Note aqui como a instituição do Estado é um cálculo também utilitário, egoísta. Eu abro mão do meu autogoverno, mas eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eu não estou fazendo isso de graça. Eu abro mão do meu autogoverno, você abre mão do seu autogoverno, mas a gente ganha com isso. Ganha o quê? A paz e a segurança. Porque nós vivíamos num estado de guerra lá no estado de natureza. Então, note que esse cálculo, que esse contrato, ele tem perda, ele tem ganho. Eu perdi meu direito de autogoverno, mas eu ganhei paz e segurança. E você também. Tá? Então, há um cálculo aqui. Eu perco, mas eu ganho em troca. Ganho o quê? A segurança, a paz, a defesa de todos. O Estado é esse grande garante da paz. E quais são os direitos do soberano? Um dever soberano, obviamente, corresponde a um poder soberano. Isso é bem enfatizado por um historiador alemão chamado Koselleck. Em um livro chamado Crítica e Crise. O dever soberano, qual que é o dever soberano? A garantia da segurança, da paz. Precisa ter também um poder soberano. Quem tem dever aos fins, tem que ter direito aos meios. Se cabe ao Estado o dever soberano de garantir a paz, ele precisa ter poderes soberanos. E é justamente esses poderes que vão definir e delimitar quem que é o soberano em uma determinada sociedade. Tá? No pacto, no contrato originário,
Os indivíduos transferem ao Estado, ao soberano, o direito de autogoverno. Portanto, todos os seus direitos, todos os meus direitos, todas as minhas liberdades, todos os seus direitos, todas as suas liberdades, inclusive a vida, nós renunciamos e entregamos isso ao Estado. No contrato de Hobbes, pessoal, nós fazemos uma renúncia completa dos nossos direitos e liberdades. Por isso que muitos entendem que a teoria do Hobbes ela vai acabar por justificar um Estado absolutista. Por quê? No pacto, eu abro mão de todos os meus direitos e liberdades e eu entrego eles ao Estado. Em troca de quê? De segurança, de paz. Portanto, o soberano poderá fazer tudo, e tudo que ele fizer será ação minha e sua. Ok? O Estado possui, inclusive, na teoria de Hobbes, um poder soberano de vida e de morte em relação aos súditos. Comece a entender agora o lado hardcore da teoria de Thomas Hobbes. Por enquanto estava tudo meio bonito, né? Ou seja, agora começa a falar, opa, peraí, como assim? Eu abri mão de todos os meus direitos e liberdades e entreguei isso ao Estado, para que ele me garanta a paz e a segurança. Logo, para garantir a paz e a segurança, esse Estado vai ter, inclusive, um poder de vida e morte sobre os indivíduos. Além disso, compete ao soberano, que representa o Estado, o poder de celebrar a paz e de declarar a guerra, o poder de castigar e recompensar os súditos, o poder de escolher os funcionários da administração estatal, o poder de tributar, de impor impostos, o poder de definir as regras de propriedade, o poder de controlar as doutrinas, o poder de legislar, estabelecer as leis positivas, e o poder de judicatura, tá? Coloquei ali notinha na propriedade e no controle das doutrinas, tá? Para Thomas Hobbes, pessoal, a propriedade só vai existir após o Estado. Antes do Estado Civil, não tem propriedade. Eu não sei o que é o meu e o seu. A propriedade decorre diretamente das leis civis, das leis positivas, ok? A propriedade é uma condição de manutenção do Estado Civil. A propriedade ela é necessária à paz, portanto, ela deve ser garantida pelo soberano. Nós só teremos paz e não entraremos em guerra se eu sei muito bem o que é o meu e o que é o seu. E somente o Estado Civil, através da lei positiva, consegue garantir essa delimitação da propriedade. Controlar doutrinas. Eu vou explicar um pouco isso no próximo item, tá? Mas nada mais é do que o poder que o Estado tem de proibir doutrinas contrárias à paz. Segundo Hobbes, uma doutrina que é contrária à paz jamais poderá ser uma doutrina verdadeira. Doutrinas que fazem com que as pessoas entrem em conflito jamais pode ser uma doutrina verdadeira. Me acompanhando até aqui, pessoal? Sim, o Thomas Hobbes é um pensador um pouco mais complexo, tá? Beleza. E o que é essa judicatura? Isso aqui é importante, principalmente porque tem muito a ver com a nossa profissão jurídica, tá? O que a gente pode entender por judicatura? Judicatura é mais ou menos o que o judiciário faz, tá? Judicatura é resolver conflitos a partir de leis civis e também do direito natural. De acordo com a lei previamente estabelecida, os juízes resolvem os conflitos entre as pessoas, impedindo que elas entrem em guerra. Para isso que serve o judiciário, pessoal. O judiciário, muito embora todos os vários problemas que ele tem, ele é a única garantia que
nós não vamos entrar em uma guerra de todos contra todos. Por mais aberrante que seja uma sentença de um juiz, ainda assim é melhor essa sentença aberrante do que entrar em guerra uns com os outros. Ok? Então, se não houver lei, o Estado resolve os conflitos a partir dos meios que ele considerar mais eficazes para desestimular ou estimular, para desestimular a guerra e estimular a paz. Então, mesmo que não existem leis, o Estado faz uso do direito natural para resolver os conflitos entre os indivíduos. Porque se ele não fizer isso, os indivíduos entrarão em guerra uns com os outros. Cabe ao soberano, então, além de fazer as leis positivas, cabe a ele também interpretar as leis. Isso é extremamente importante. O poder soberano de fazer leis também compreende o poder soberano de interpretá-las. A soberania de dar leis pode ser traída pela soberania de interpretá-las. Então, para que o soberano cumpra a sua função de garantir a paz, não basta que ele tenha o poder soberano de dar leis. Ele precisa também ter o poder soberano de interpretar estas leis. Ok? E aqui nós temos a máxima latina de condere leges et interpretate. Conceder leis e também interpretá-las. De nada adianta conceder as leis se eu não tenho também o monopólio de interpretar as leis. Ok? Temos então aqui, pessoal, duas questões extremamente importantes para a formação do Estado moderno. Além do monopólio do uso da força física, o monopólio da criação e da interpretação do direito. Então, temos então aqui uma pretensão. Por que pretensão, pessoal? Isso aqui é uma pretensão teórica, uma teoria. Na prática, as coisas são bem diferentes, tá? Então, nós temos aqui uma pretensão tanto para o monopólio do exercício da força física, somente o soberano pode exercer legitimamente a força física, mas também nós temos dois outros monopólios que foram essenciais para a formação do Estado moderno. O monopólio de decretar o direito e o monopólio de dizer o direito. E aqui, isso me lembrou um livro brilhante do professor Antônio Manuel Espanha, que fala sobre a criação de um direito imaginado para um Estado imaginário. É uma perspectiva do professor Espanha para mostrar que essa teoria de monopólio de força, do direito, de dizer o direito, na prática, não funcionou tão simples assim. Beleza? Para Hobbes, então, o Estado civil pode sim redundar em incômodos aos súditos. Isso aqui eu já falei, só quero reiterar, tá? Se você olhar o item 6 aqui da nossa lição, você vai ver que nós estamos falando de um Estado absoluto. Um Estado, inclusive, que tem poder de vida e morte sobre os indivíduos. Isso assusta? Sim. Pelo menos é para assustar. E o Hobbes coloca isso no livro dele. Realmente, isso assusta e realmente isso pode nos gerar sérios incômodos. Porém, ruim com ele, pior sem ele. Tá? O Estado civil pode sim redundar em incômodos aos súditos. O mau exercício do poder pode gerar até uma completa escravidão dos súditos. Porém, esses poderes nada são comparados ao estado de natureza, que é a guerra de todos contra todos. Então, note aqui o recurso estratégico, argumentativo e estilístico do Hobbes. Por que ele desenha o estado de natureza como um inferno insuportável? Justamente
para justificar os inconvenientes do poder soberano do Estado Civil. Ainda que esse poder soberano do Estado Civil possa, de fato, causar graves inconvenientes, é melhor suportar isso do que a volta do estado de natureza. Mais uma vez, a lógica do mal menor. Ok? Próximo item, poder eclesiástico e civil. Isso aqui é interessante. Eu volto aqui a nossa figura fantasmagórica. O soberano, ele controla a vida civil, mas ele também interfere na vida espiritual. O poder soberano é um poder eclesiástico civil. Gente, isso é uma teoria. Na prática, o buraco foi muito mais embaixo e vira e mexe, os monarcas entravam em conflitos muito graves com o poder religioso. Lembrando que a teoria de Hobbes é uma teoria, é um dever ser. Ele não está descrevendo as coisas como elas são. Tá? Ele está prescrevendo como elas deveriam ser. Ok, então. Então, item 7, o poder eclesiástico civil. Hobbes, então, procura sintetizar o poder eclesiástico com o poder civil do Estado. O soberano, ele representa a própria figura da pessoa divina. Então, o soberano representa a pessoa de Deus na Terra. Cabe aos súditos, então, prestarem obediência absoluta ao soberano, tanto em matéria civil como em matéria religiosa. Aqui o Hobbes arruma briga com o peixe grande. Arruma briga com quem? Com quem? Com a igreja. Por que o Hobbes faz isso? Para a teoria dele, para a teoria do Hobbes, o súdito ele pode ter uma crença interna. Acredite no que você quiser, no teu ponto de vista interno. Tá? Naquela hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro. Ali você pode acreditar no que você quiser. Porque ali talvez seja o único espaço que o soberano não pode controlar. Tá? Ali é o único espaço que o soberano não pode controlar. Tá? Porém, como membro da organização política, como membro do Estado, como membro da sociedade, você deve se submeter ao soberano. O soberano, para manter o bem comum, ele então precisa controlar as doutrinas religiosas. O soberano pode até te exigir que você adore um Deus que você não concorda. Você vai ser obrigado a obedecer isso. Se acaso esse não seja o Deus verdadeiro, quem está cometendo o grande pecado não é você, é o soberano. Quem um dia vai responder perante Deus não é você, é o soberano. Então nota aqui como Hobbes ele coloca um poder soberano, mas também uma responsabilidade soberana. Você, enquanto indivíduo, acredita no Deus que você quiser. Mas, enquanto cidadão, enquanto súdito, você obedece ao Deus que o soberano mandou obedecer. Mas e se esse não for o Deus verdadeiro? A culpa não vai ser sua e não vai ser você que vai responder perante Deus. Vai ser quem? O próprio soberano que te obrigou a adorar um Deus que não era o verdadeiro. Ok? Então, a lógica do Hobbes é a seguinte: o reino de Deus não é deste mundo. Isso está na Bíblia, inclusive. Se o reino de Deus não é deste mundo, a igreja não governa. Se o reino de Deus não é deste mundo, cabe ao soberano conduzir o governo civil e também o governo espiritual. A única missão que a igreja tem neste mundo é preparar os fiéis para a segunda vinda de Cristo. A igreja não reina porque Cristo não reina. O reino de Deus não é deste mundo. Cristo reinará, sim, após a sua volta.
Até que ele volte, quem manda nessa bagaça é o soberano. Inclusive, ele terá a prerrogativa de controlar as doutrinas religiosas. Ok? Então, o poder eclesiástico não pode obrigar a ninguém. O poder da igreja não pode obrigar a ninguém. O único poder que pode obrigar e ditar leis é o soberano. Não há poder acima dele, nem a igreja. O único poder que está acima do soberano é a própria figura de Deus. Volte à figura lá, emblemática. Olha o soberano aqui, ó, reinando absoluto. Aqui, ó, essa construção talvez represente uma igreja. Mas acima dela, quem que está? O soberano. Repito, isso é uma prescrição e não uma descrição. Na realidade, o buraco foi muito mais embaixo e nunca um soberano exerceu tanta influência assim sobre a igreja, ok? Item 8, que é o nosso último item, graças a Deus. Tá? Um pouco aqui sobre justiça, direito e lei, sobre justiça, direito e lei, e também um pouco a respeito dos limites do poder soberano. Tá? O que é justiça no pensamento de Hobbes? Justiça é cumprir os contratos. Se eu sou justo, é porque eu cumpro meus contratos. Tá? Ou seja, justo é aquele que cumpre com a palavra. Bom, o que é direito para Thomas Hobbes? Direito é a liberdade regulada pela lei. Direito não é uma liberdade sem limites. Na verdade, para Hobbes não existe liberdade no Estado Civil. Para Hobbes, a liberdade é justamente o grande mal do estado de natureza. No Estado Civil, o sujeito não é livre. Ele simplesmente faz o que as leis determinam. Tá? Para Hobbes, existe a lei civil, tá? Que decorre da vontade do soberano, voluntas fast legem. A razão da lei é a vontade do soberano. Ok? Muitos dizem, inclusive, que aqui o Hobbes foi um precursor do positivismo jurídico. O que é a lei? É a vontade do soberano. Independentemente dessa vontade ter um fundamento de validade em algum princípio ético ou moral. E existe também a lei natural. A lei natural, que como nós já vimos, o Hobbes assimila muito aquilo que nós já vimos, que é o bom uso da razão. Que a gente poderia trazer a ideia de equidade, de ser justo, de não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. A lei natural somente é lei por conta da força da autoridade estatal. Ok? É por força da vontade estatal que ela se torna lei obrigatória. Ok. E quais são os limites do soberano? Isso é um ponto muito discutido em Hobbes, tá, gente? Eu vou trazer uma leitura que eu acho que é a mais correta, tá? Mas tem gente que lê de uma forma diferente. Existem limites ao poder soberano em Hobbes? Eu me alinho à teoria que entende que não há limites. O soberano responde somente perante a si, na sua consciência, e perante a Deus, em caso de iniquidade. O juiz do soberano é o próprio Deus. Isso parece bobagem, mas se você é uma pessoa que realmente acredita, isso é um grande fardo. Você saber que você um dia vai prestar contas diretamente ao próprio Deus, isso é uma baita responsabilidade. Então, há limites ao soberano, há limites na sua própria consciência individual. E a responsabilidade é além do mundo. Ou seja, perante o próprio Deus. Então existe uma certa limitação do ponto de vista de consciência, mas também do ponto de vista de responder perante Deus um dia. Tá? A responsabilidade do soberano é um fardo que é manter a paz em qualquer circunstância.
Ser soberano, pessoal, não é só tomar vinhos e participar de grandes banquetes e, quem sabe, muitos bacanais. Não é só isso. Ser soberano é, antes de tudo, suportar o fardo de garantir a paz, sob qualquer circunstância. Você gostaria de ser governador do estado? E ter todas as pompas de um governador? Eu acho que todo mundo gostaria. Morar em palácios, ter poder, ter influência. Você gostaria de ser governador na atual circunstância que a gente vive, de pandemia, sabendo que centenas, milhares de vidas estão na ponta da sua caneta? Isso é ou não um fardo? Pense. Na visão, então, de Hobbes, tendo em vista esse dever soberano, o soberano possui poderes absolutos, inclusive acima da própria lei positiva, do contrato, inclusive do próprio direito natural. Como interpretar isso aqui, tá, gente? Eu não penso que o Hobbes, através de toda a teoria dele, até da própria base epistemológica dele, eu não acredito que ele está dizendo aí que o soberano tem que ser um psicopata, que o soberano tem que ser um Nero maluco, tá? Um Calígula. Não é isso, tá? Sim, o soberano, até por um dever de boa-fé, ele tem que seguir as leis positivas. Ele tem que cumprir com a palavra que ele deu. Ele tem que agir conforme a razão. Sim. No entanto, pessoal, em situações de necessidade, onde a garantia da paz exija um agir mesmo contrário à lei, mesmo contrário à palavra, mesmo contrário ao direito natural, o soberano deve fazer. Eu interpreto Hobbes aqui com o auxílio do Maquiavel. O soberano deve respeitar a lei. O soberano deve respeitar os pactos. O soberano deve respeitar o direito natural. Mas quando estiver em jogo a segurança e a paz, e for necessário, ele poderá descumprir a lei, os pactos e até o direito natural, porque os fins justificam os meios. A garantia da paz em situações limite justificam a violação das regras. Interpreto aqui o Thomas Hobbes através daqueles dois recursos que nós vimos em Maquiavel e que vem lá do direito romano justificando a ditadura romana. Necessitas no habet legem. A necessidade não tem lei. Salus publica suprema lex. A salvação pública é a suprema lei. Então o soberano, em situações limite, ele poderá descumprir a lei, os pactos e também o direito natural. Sim. Para quê? Para garantir a paz e a segurança. Pessoal, eu acho que vimos bastante coisa sobre Maquiavel, sobre Hobbes, desculpa. Vejam o material. Eu encaminhei por intermédio do representante também uma série de textos. Leiam lá a parte de Hobbes. Hobbes é um autor difícil, mas é um autor incrível, é um autor de uma estatura teórica extremamente importante. E a teoria dele, muito embora seja do século XVII, ela é extremamente atual. Certamente você conseguiu fazer relações com muitos problemas práticos que nós vivemos no nosso dia a dia, com ou sem pandemia de Covid-19. Tá? É um autor extremamente importante, eu enfatizo muito a leitura dele, certamente ela vai engrandecer muito você do ponto de vista teórico, beleza? Então, é o que tínhamos a dizer, só relembrando então que isso é uma teoria de justificação, tá? Ele está prescrevendo, ele não está descrevendo. É como as coisas devem ser e não como as coisas são. Beleza?
Era isso então, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, se puder, fiquem em casa. Quem não puder, tome todas as cautelas possíveis e imagináveis. Saia com máscara, lave suas mãos constantemente. Tente levar no bolso ali um álcool gel. Evite aglomerações o máximo possível. E tente salvar as suas próprias vidas. Beleza? Era isso. Espero encontrá-los bem na próxima semana. Tudo de bom, até lá, valeu!